E aí, pessoal, tudo bom com vocês? A gente está aqui para mais um entendimento sobre a aula, certo? Sobre esse assunto aqui de saneamento, que foi ministrado pela professora Nara. Então vamos lá, certo? Como dito, estudando e explicando, vamos lá. O que é ecologia, certo? A gente vai falar hoje sobre alguns pontos do saneamento mais à frente, né? A gente estuda todos esses detalhes, parte de saneamento, ecologia, enfim, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso. A definição, certo? É a ciência que estuda as relações dos seres vivos entre si e deixa com o meio, tá? Não tem muito o que explicar nesse ponto aqui específico, né? Então a gente vai entender que essa área é uma área de estudo dos seres vivos e de como ele se comporta ali com o meio em que ele está inserido. Foi utilizado pela primeira vez em 1866 pelo Ernst Haeckel, acho que é assim que se chama. Então, esse foi o primeiro resquício aí de utilização, né? A primeira demonstração de utilização desse termo aí, dessa ciência, tá? Vamos lá. A palavra tem origem no grego, tá bem? Esse aqui é um ponto interessante. Vamos lá. A gente precisa entender que essa ciência não é uma ciência isolada, tá? Josué, o que seria dizer que não é uma ciência isolada? É dizer que ela precisa de outros pontos de estudo, de outras áreas de estudo, para que a gente consiga entendê-la, para que a gente consiga ali estudá-la e utilizar ela de forma eficiente. Ou seja, aí ela vai precisar da evolução, da genética, da biologia molecular, tá aqui para vocês, deu uma subida para vocês poderem ver, da fisiologia e da anatomia, certo? Vamos lá. Teoria preservacionista. Pronto. Isso aqui é a teoria que fala que nada deve ser tocado naquele local, ou seja, tem uma parte ali da natureza onde o homem não deve tocar para que se continue intacto, intocado e protegido, para que não seja destruído. E tem a teoria defendida, que é o conservacionismo, que é o quê? Você pode utilizar, pode mexer ali, mas contanto que não cause, certo? Grandes problemas à natureza, ou seja, utilizar de forma consciente, certo? Utilizar de forma aí de se conservar aquele meio, ou seja, estou utilizando, mas estou utilizando pensando aqui nas próximas gerações. Olha aqui, então, qual seria a importância da gente entender esse assunto, certo? Primeiro a gente precisa conhecer e entender os problemas ambientais causados pela ação humana, porque assim a gente consegue entender melhor o termo de saneamento, a gente consegue entender mais a importância desse assunto, entender a importância, a gente se dedica mais a ele para que as coisas fluam, certo? Para quem for exercer aí a engenharia nesse campo de atuação. Elaboração de planos de preservação, ou seja, você entendendo essa necessidade desse estudo, entendendo a necessidade e a importância desse estudo, você pode aí se aprofundar, tendo ideias e trazendo melhorias aí para o seu meio de atuação, né? Para quem vai atuar nesse meio. Quem não vai atuar nesse meio, quando for executar uma edificação ou for fazer qualquer tipo de obra, vai sempre pensar aí em formas de minorar aí a degradação ao meio ambiente e fazer da melhor maneira possível, né? E também isso é muito importante. A criação de medidas que diminuam o impacto da nossa existência para as próximas gerações. Então é exatamente o que eu estava dizendo. Você vai executar uma obra, você vai fazer algum serviço, então você vai aí ter esse pensamento, poxa, o que é que eu posso fazer aqui para poder ser eficiente sem prejudicar o meio ambiente? Então, olha aqui, a gente vai andar por todos esses conceitos aí, tá certo, pessoal? Que são os conceitos básicos, para a gente poder ir seguindo e entender de uma forma ampla esse assunto, tá? Então vamos lá. Indivíduo, certo? Ele é o exemplar de uma espécie específica, tá? Meu slide está entrando aqui, minha imagem está entrando aqui na frente do slide. Deixa eu ver se eu consigo diminuir um pouquinho mais para que a gente possa colocar aqui num canto, pronto, mais discreto. O exemplar de uma espécie qualquer que constitui uma unidade distinta, tá certo? Então, o que acontece? Você tem aqui um indivíduo quem? Ele é um exemplar, um único exemplar, por exemplo, a pessoa Josué, sou um indivíduo, certo? A espécie é o conjunto desses indivíduos, ou seja, várias pessoas da mesma espécie que a minha, né? Somos semelhantes, pessoas semelhantes da mesma espécie, pessoas semelhantes vão compor uma espécie, tá? Conjunto de indivíduos muito semelhantes entre si e os seus ancestrais que se
entrecruzam naturalmente, produzindo descendentes férteis, tá? Então, isso aqui é o que vai denominar uma espécie humana, por exemplo. População é o conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam uma determinada área em um determinado período de tempo. Ou seja, tem uma população no agrupamento tal, ali é uma população, né, naquele local, naquela área ali. Comunidade é o conjunto de populações diferentes, ou seja, são várias espécies entre si ali, compartilhando de um mesmo ambiente, tá bem? Ecossistema é um conjunto formado pela comunidade e ambiente físico, meio abiótico, lagoa, deserto, floresta, certo? Então isso é um ecossistema, é um conjunto formado pela comunidade, ou seja, meio biótico, e ambiente físico, tá? É muito importante entender isso. Áreas ali com muita vegetação e também seres vivos que ali existem e vivem. A biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, correspondente à posição da Terra onde existe vida. Aqui vai ter detalhadamente, certo, para todo mundo entender cada ponto específicozinho. Depois a gente vai ver o mais usual e o que é mais importante a gente guardar aqui na cachola, tá certo? Biocenose ou biota é a associação equilibrada de seres vivos em uma determinada área natural, certo? Isso aqui é entender que esses indivíduos vão estar ali de forma equilibrada naquele ambiente. Biótopo, o conjunto de condições físicas e químicas que caracterizam o ecossistema. Então, são as características daquele local, daquele ecossistema, daquela área ali de vivência. Fatores bióticos, tá? Lembrar, o biótico é relacionado com os seres vivos, no caso, o animal, certo? E abióticos é relacionado ao meio físico, tá? Sol, chuva, aí, montanhas, essas coisas, tá? Então, vamos lá. O bioma é o conjunto de ecossistemas com características relativamente uniformes de clima, solo, fauna e flora, cerrado, mata atlântica, caatinga e pampa, ou seja, são aqueles biomas. A gente estudou isso aí em geografia. Bioma é esse conjunto de ecossistemas aí, certo? São vários ecossistemas que têm aí as mesmas características em tese, ou pelo menos são parecidas a essas características. O habitat é o local específico daquele ser ali. Você encontra o urso polar onde? Entendeu? No Antártico, ali naqueles locais que são mais gelados. Então a gente entende que aquele é o habitat natural dele, não é normal você encontrar ele, por exemplo, na América do Sul, tá? Nicho ecológico é o papel desempenhado por aquele indivíduo, ou seja, tem um indivíduo específico e ele tem uma importância para aquele local. Essa é a atitude dele, esse é o trabalho dele naquele sistema ali, para que aquele sistema ele funcione naturalmente. Ecotono é região de transição entre dois ecossistemas, apresenta grande biodiversidade, ou seja, é como se estivesse entrando uma fronteira na outra, e ali todos os indivíduos dos ecossistemas eles acabam se encontrando naquele ponto, por isso a grande aí biodiversidade. Biomassa é a matéria orgânica, ou seja, restos de animais e vegetais utilizados como fonte para a geração de energia, certo? Então a biomassa aí é utilizar esses restos para energia, tá? Para poder gerar energia. Nível trófico, tá? A gente tem aí, sabe, aquele fluxo de energia que a gente sabe, né? Que ele vai caminhando aqui dessa forma, tá bem? Que começa bem forte aqui e vai diminuindo até o final, tá? Então, o que a gente precisa entender é basicamente isso aqui. Eu vou colocar aqui, certo? Acredito que aqui tem, pronto. Aqui tem, para a gente poder entender melhor esse ponto aqui específico. É a parte mais importante que a gente tem que entender, que a biosfera é o maior, o ecossistema está dentro da biosfera. Aí, a comunidade é o subnível do ecossistema. A população, certo? É a que vai fazer parte da comunidade e o organismo é que compõe a população. É bem simples, você escrevendo isso aqui, anotando isso aqui, já tem aí um bom ponto de estudo. Aqui a gente tem outros pontos em específico, né, que a gente já passou por eles. Não vou falar sobre eles porque a gente já deu uma explanada bacana aqui a respeito. Então vamos lá. O átomo, certo? Nível de organização. O átomo é a unidade fundamental da matéria, a menor fração capaz de identificar um elemento químico, pois detém sua identidade, certo? Aí a gente vai passar. Depois do átomo, a gente tem a molécula. Depois da molécula, a gente tem as organelas celulares. Depois das organelas, nós temos as células. Depois das células, nós vamos ter os órgãos, certo? O órgão, no caso, perdão, o órgão. Depois, o sistema, que é o conjunto de órgãos.
Depois a gente vai ter o organismo, que é quando a célula, certo? O organismo é qualquer ser vivo considerado como um todo, seja composto por uma célula, como uma bactéria, ou por trilhões de células, como um ser vivo, ou seja, é um ser vivo, tá? O organismo, ele vai ser o ser vivo ali composto por algo que traz vida a ele, seja com uma célula, seja com várias células. Pode ser definida como um processo gradual e progressivo de mudanças na comunidade do ecossistema, até que se estabeleça uma comunidade clímax. O que seria isso? Isso é a sucessão ecológica, tá certo? Essa é a sucessão ecológica, ou seja, é uma mudança que vai acontecendo de forma gradual de uma coisa que era antes e vai passar a ser algo novo. Aí ela vai caminhando para uma alteração, tá? Até que ela se estabilize, que é a comunidade clímax. A sucessão ecológica pode ocorrer em ambientes nunca ocupados por outros organismos, como em lava vulcânica recém-solidificada, porque ela ainda está se estabilizando e aí podem ter alterações. Então, a sucessão ecológica é uma sequência de alterações graduais, como eu falei para vocês, e progressivas na comunidade do ecossistema, as quais podem ocorrer após uma perturbação ou após o surgimento de um novo habitat, certo? Ou seja, algum ser começou a viver ali, então vai começar a ter uma série de diferenças porque ele vai trazer um impacto ali para aquela região. Então pode ser que comece a mudar algo naquele local. Em uma sucessão ecológica, observamos progressivamente a mudança na composição e na estrutura das comunidades, até que ocorra o estabelecimento da comunidade clímax, ou seja, de uma comunidade estável. Então a gente vai agora passar aqui para o ponto para a gente poder entender. Olha aqui, ó, a comunidade pioneira, que é a mais baixa ali, que ela vai começando a fazer aquele ambiente entender que ela está chegando. 2, a comunidade intermediária, então ela já vai começando a ganhar forma, certo? Mas aí não está estabilizada ainda, alterações ainda podem acontecer. E 3 é quando ela estabiliza, certo? Ou seja, ela já vai alcançar aí um tamanho que diz assim, olha, nós já estamos estabilizados aqui, a gente já chegou e agora o ambiente já está mais estabilizado para que tenha-se a interação aí entre si desses indivíduos. Ou seja, a comunidade pioneira, que pode ser chamada de ecese, certo? Que é formada pelos primeiros organismos que se instalam. A comunidade intermediária, certo? Que é aquela que se apresenta como uma comunidade de transição em que é observado um aumento na diversidade, porém o ecossistema ainda não atingiu o seu auge, certo? Ou seja, a gente não chegou nesse ponto como é que eu posso dizer? Onde vai estar tudo ok, vai estar tudo beleza, certo? Que é aquele ponto ali, clímax, que é que a gente vai chegar aqui agora, ó, que é nesse ponto aqui, que é onde vai ter mais interatividade, mas já vai estar estabilizado, tá bem? Vai estar ok. Então aqui, a gente vai ter aqui, ó, de uma forma para entender, dá para fixar bem direitinho na mente de vocês aí, a SESI, série ou cereal e clímax, certo? Aí, na medida em que a sucessão ecológica ocorre, podemos observar uma série de modificações no ecossistema, tá bem? Então, vamos lá. Aumento da biodiversidade e da complexidade da comunidade do ecossistema, aumento da biomassa, tendência ao aumento do tamanho dos indivíduos, ou seja, os indivíduos eles vão crescendo porque eles vão ali se instalando de forma mais natural naquele ambiente, surgimento de organismos com ciclo de vida mais complexo e longo, ou seja, eles vão conseguir viver mais tempo ali porque o ambiente já está propício para eles, eles já se adaptaram naquele ambiente. O aumento rápido das espécies que compõem a comunidade inicialmente e mudança mais lenta de composição posteriormente. Formação de teias alimentares mais complexas, ou seja, mais indivíduos vão começando a viver ali e aí vai se aumentando aí o número de predadores e de animais que vão ser o alimento desses predadores. O aumento da taxa de fotossíntese em relação à taxa de respiração no começo e depois a igualação entre ambas as taxas, certo? Durante esse processo, comunidades mais simples vão sendo gradualmente substituídas por comunidades mais complexas, até que se estabeleça um equilíbrio entre a comunidade e o ambiente. São interações que ocorrem entre os seres vivos. Agora a gente vai falar sobre as relações ecológicas, certo? Essas são as interações que ocorrem entre os seres vivos. Essas interações elas podem ser benéficas ou trazer malefícios a um dos envolvidos, tá? Então, elas podem ocorrer tanto entre indivíduos de uma mesma espécie, quanto entre organismos de espécies diferentes. Relação ecológica harmônica, que é quando ninguém aí vai se prejudicar, onde ambas trabalham ali, ninguém se prejudica, ou as desarmônicas, que é quando algum dos indivíduos vai sofrer aí algum prejuízo.
olha só, ocorre entre os organismos de uma mesma espécie, elas podem ser harmônicas, como a sociedade e a colônia, ou desarmônica, como a competição intraespecífica e o canibalismo, certo? Então essas são as relações ecológicas intraespecíficas. Elas podem ocorrer entre organismos da mesma espécie, nesses dois pontos aí, certo? Sendo harmônicas como sociedade ou colônia, ou desarmônicas na competição intraespecífica e canibalismo. A gente vai ver mais pra frente isso aí. Bora lá. A sociedade. Indivíduos separados fisicamente, interação entre indivíduos de uma mesma espécie, em que há divisão do trabalho. Aí, exemplo, as abelhas. Indivíduos unidos fisicamente, certo? Eles vão estar ali todos no mesmo ambiente. Interação entre indivíduos de uma mesma espécie, em que pode ou não ocorrer divisão do trabalho, tá? Pode ser bem organizado ou não, em relação ao o que cada um vai fazer. Competição. Disputam entre si algum recurso, como alimento, acesso à luz ou água. Competição pode ocorrer também por território e direito de acasalar. Acontece muito isso com os leões, né? Canibalismo, um indivíduo mata e se alimenta de outro da mesma espécie. Exemplo, escorpião, aranha, peixe. Então, vamos lá. As relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre organismos de espécies diferentes. Ou seja, o mutualismo e o comensalismo são exemplos de relações interespecíficas harmônicas, enquanto predação, parasitismo, amensalismo e competição interespecífica exemplificam relações desarmônicas. Então vamos lá para mais detalhes sobre esse assunto. O mutualismo. Os dois organismos envolvidos se beneficiam da interação e podem ser classificados em obrigatório e facultativo. Ou seja, o obrigatório ocorre quando a interação é obrigatória para a sobrevivência, certo? Ou seja, eles vão ter que viver aí nesse mutualismo, senão não há como subsistir uma das espécies. E o facultativo é quando eles dois não têm a obrigatoriedade de viver entre si, ou seja, se acontecer de eles pararem, não vai ter um problema, não vai morrer, certo? Não é obrigatório que aquilo aconteça. O comensalismo, certo? Um indivíduo de espécies diferentes se associam de modo que uma espécie é beneficiada e a outra não sofre prejuízo ou benefício com essa associação. Esse é o caso dos abutres, que se alimentam dos restos deixados pelos leões, ou seja, eles não vão atrapalhar o leão em nada e aí estão sendo beneficiados. Então aí é o comensalismo. E o predatismo, certo? Que é quando um predador aí ele se alimenta do outro indivíduo, a outra espécie que vai ser a presa, né? Ela vai sofrer um prejuízo, né? Porque ela vai servir de alimento. E o parasitismo é uma relação ecológica em que um organismo parasita retira os nutrientes de algum indivíduo que é o hospedeiro, certo? O piolho é um exemplo disso. O amensalismo é uma relação ecológica em que uma espécie impede o desenvolvimento de outra, tá? Competição interespecífica ocorre quando indivíduos de espécies diferentes disputam por recursos como alimento e água. A gente vê aqui um exemplo claro disso aqui, certo? São espécies aí diferentes disputando o mesmo ambiente ali, alimento, que se alimentam do mesmo tipo de alimento, né, vegetação, e eles aí estão disputando por esse ponto, por essa área. Então a gente vai ver aqui mais alguns detalhes. A relação ecológica são interações que ocorrem entre os seres vivos. Nas relações ecológicas harmônicas, nenhum dos indivíduos prejudicado não se prejudicam com essa associação. Nas relações desarmônicas, a gente tem prejuízo para um dos lados. A relação ecológica intraespecífica ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie. Sociedade, colônia, competição, intraespecífica e canibalismo são exemplos de relações intraespecíficas. E as relações ecológicas interespecíficas ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Então, lembrando, intra-espécies iguais. Inter-espécies diferentes. Mutualismo, comensalismo, certo? Predatismo, parasitismo, amensalismo e competição interespecífica são exemplos de interações interespecíficas. Então, a gente tem aqui, certo? Para vocês verem, vou deixar aqui um pouquinho para vocês poderem pausar, se vocês quiserem, para poder escrever ou algo do tipo. Tá certo? Acredito que já deu tempo. E vamos aqui para o final, certo? Esse aqui foi a professora passou 10 questões, tá? Então, eu não tenho essas 10 questões para vocês, mas eu acredito que eu consegui passar para vocês um pouco do que eu entendi desse slide aqui, tá, pessoal? Então, é basicamente isso aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem colocar nos comentários aí. Qualquer coisa aí que vocês queiram perguntar, fica aí também nos comentários disponíveis para vocês fazerem. Obrigado, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau e bons estudos.